woods is... Feel the spirit. Every one of us is richly blessed in Torment and damnation. For the Prince of Darkness is eternal. There's a face in flames. Nos arquivos do jogo, os NPCs representando os Skinner Brothers receberam um nome que faz ligação a áreas montanhosas, e existe um motivo por trás disso. Podemos observar também que os irmãos Skinners possuem estilos variados, contendo até mesmo nativo-americanos em seu bando. Vocês sabem exatamente quando que os Skinner Brothers surgiram na franquia Red Dead? Sabem quais são os membros que verdadeiramente se destacaram em toda a história? Estes são apenas alguns de vários outros questionamentos que serão esclarecidos nesse vídeo que pouquíssimas pessoas sabem. Também existe outro arquivo que foi removido do jogo, onde provavelmente mostra que inicialmente a Rockstar tinha intenções de unificar ou até mesmo introduzir os Skinner Brothers na região da Corja dos Murphys, mais precisamente na caverna em Beaver Hollow. Este fato provavelmente trata-se de um projeto que estaria unindo os NPCs das duas gangues, tornando apenas uma, mas pelo visto desistiram desse projeto, trazendo os Skinner Brothers para dentro do jogo separadamente. Existe um áudio removido de um NPC feminino da cidade de Annesburg comprovando este fato. Here's someone went up and shot those crazy Skinner brothers up at that cave. E se ficaram surpresos com as curiosidades contidas já no começo desse vídeo, preparem-se porque estamos apenas na pontinha do iceberg. Vocês sabiam que os Skinner Brothers provavelmente executavam suas vítimas oferecendo suas almas a uma entidade espiritual? There's a shadow on you. You can't never break out. What are you saying? That's old woman talk. You talk like that, I'll cut your tongue out of your head. you're marked too, Skinner. The black hand done touched you. Ain't never gonna let go. Os irmãos Skinners não falam exatamente o nome dessa entidade, mas existem algumas pistas nesses áudios que estarei colocando no decorrer do vídeo, onde nos ajudam a estar desvendando esse mistério. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos nos comentários, como este que foi feito pela nossa amiga Shearer, nosso amigo Shinazugawa, e também aos likes que apoiaram a ideia, estarei falando sobre toda a história, origem, quais são os membros mais notáveis, os arquivos e áudios que foram removidos e mistérios relacionados a essa gangue assustadora chamada Skinner Brothers. Se curtiu o tema do vídeo, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Skinner Brothers e Corja dos Murphys são bem semelhantes se analisarmos a forma que eles usam para estarem atormentando suas vítimas, mas a diferença entre eles é que os Murphys praticam o canibalismo, já os Skinners, pelo visto, não se alimentam de carne humana. Eles são retratados como uma gangue extremamente violenta e perigosa, mas o canibalismo não é explicitamente mencionado como parte de suas atividades. Mesmo assim, considero os irmãos Skinners extremamente perigosos, promovendo momentos de terror por onde passam, executando suas vítimas na maioria das vezes, arrancando seu couro cabeludo, como se estivessem literalmente esfolando um animal. Essa forma de executarem suas vítimas é uma característica exclusiva da gangue. Se vocês se depararem com pessoas contendo seu couro cabeludo arrancado, é certo que foram vítimas dos Skinners. Os Skinner Brothers são muito territorialistas e gostam de impor o seu poder no local onde residem. É por isso que em diversos eventos aleatórios podemos nos deparar com suas vítimas sendo, na maioria das vezes, brutalmente assassinadas apenas com o propósito de propagar terror e medo. Seus acampamentos são literalmente um show de horrores. Podemos observar diversas ferramentas, recursos e meios que eles usam para atormentarem suas vítimas até o último momento de suas vidas. Esses momentos de terror acabam sendo ainda mais assustadores
assustador quando eles não matam suas vítimas e as deixam sofrendo até a morte. Pra vocês verem como a vida de NPC violentado não é fácil. O cara já tá morrendo e já tem um animal infeliz à espreita esperando a hora do lanche. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. A presença dos Skinner Brothers dentro do jogo adiciona um elemento de terror e desafio ao jogador, tornando a exploração onde eles habitam ainda mais perigosa e imersiva, como podemos notar na região de Tall Trees, em West Elizabeth. Em Red Dead Redemption 2, os Skinner Brothers só aparecem mesmo para nós a partir do epílogo, tendo em vista que trata-se de um local teoricamente inacessível até concluirmos o capítulo 6. Mas em Red Dead Online, em eventos de esconderijos de gangue, existe a possibilidade de encontrarmos com eles, por exemplo, nas regiões montanhosas de Ambarino. Com isso, podemos chegar à conclusão de que os Skinner Brothers não possuem local fixo. Eles vivem como nômades, migrando de um lugar para o outro. Na última cutscene da missão chamada Um Mau Dia para o Tio, Charles nos diz que os Skinner Brothers passaram a viver em Tall Trees a partir do ano de 1905, 2 anos antes do epílogo. This is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fellow said the Skinners were down about 2 years ago. They're just angry men on a rampage. Tall Trees é uma região que fica localizada no estado de West Elizabeth, conhecida por suas florestas densas e paisagens naturais. Inclusive, Tall Trees foi o local onde Evelyn Miller decidiu passar os seus últimos anos de sua vida após largar a vida agitada da cidade grande. Mas cá entre nós, sendo o território dos Skinners, não tinha outro lugar melhor para ele decidir morar, não? Os irmãos Skinner são liderados por Otis Skinner, que recebeu voz do ator Thomas Porsche, sendo verdadeiramente um dos irmãos que fundou a gangue, e Elias Green, que recebeu voz do ator Justin Wilson. Apesar de não exercer o cargo de líder, Green é bem notório por seus crimes, promovendo momentos de tormento e terror em suas vítimas. Otis Skinner e Elias Green estão sendo procurados por seus crimes, onde o delegado da cidade de Blackwater está oferecendo $75 para Otis Skinner, que é um dos líderes da gangue, e $90 para Elias Green, sendo um de seus membros mais respeitados e temidos. Tudo errado. Isso nos deixa surpresos, tendo em vista que a recompensa de Elias Green é maior que a de Otis Skinner, sem contar que, se analisarmos o grau de dificuldade das missões, notamos que a missão de Otis Skinner acaba sendo mais difícil, tendo em vista que seus homens nos perseguem até mesmo fora de Tall Trees. Ué? This ain't over, mister. Not by a long shot. You ain't out of the woods yet. Me ferrei, amigos e amigas. Isso nos faz acreditar que a recompensa estabelecida pelo delegado de Blackwater é avaliada mediante aos crimes que foram relatados para as autoridades. Mesmo sendo um dos irmãos e possível fundador da gangue Skinner Brothers, Otis Skinner não era considerado tão perigoso quanto Elias Green por conta de seus crimes relatados. No cartaz de Otis Skinner não foi relatado exatamente o número de vítimas. Ele está sendo procurado por assassinato e suspeito de diversos outros crimes realizados pelo grupo. Já o crime que deixou Elias Green ainda mais em evidência, acredito que tenha sido aquele onde encontramos uma de suas vítimas com seu couro cabeludo arrancado ainda com vida. Who goes there? I can't hardly see. Oh, Jesus. Hey. Get out of here, mister. Skinners. They might be close. They came in the night like jackals from hell. Screams! Something awful. You there? You there? I'm coming.
tendo em vista que em seu cartaz de procurado, Elias Green está sendo procurado pelo assassinato e brutalidade de 6 colonos. E nesse evento, coincidência ou não, podemos contar exatamente 6 vítimas, uma na fogueira e as outras 5 espalhadas no local do crime, sendo possivelmente as vítimas relatadas no cartaz. Outra curiosidade interessante que poucas pessoas notaram é que, além de podermos acompanhar a condenação dos Skinner Brothers juntamente com os demais habitantes da cidade, também podemos estar presentes no momento em que seus corpos estão sendo enterrados no cemitério de Blackwater, sendo velados por um pregador. É interessante que nos 2 sepultamentos podemos notar a frieza de John Marston e a reação dos coveiros, nos elogiando por termos tirado a vida dos 2 integrantes, sendo considerados os criminosos mais perigosos dos Skinner Brothers dentro do jogo. This man here, Elias Green, butchered countless innocents and took souvenirs of their flesh until, thankfully, he was stopped by a lone man, another lost soul on their own path. For in these dark times, it takes a goodly brute to put an end to men like these. I guess that's all there is. Amen. Hey, I hear you brought this guy in. Is that true? Fella you're burying? Who is it? Elias Green. Bastard with the Skinners. Well, if it was you, good job anyway. Otis, he was called. He murdered more God-fearing innocents than we'll ever know before being mercifully taken down as a bounty by a righteous man. Amen. You got away with words, Father. Wish there were no need to describe such evil. Nevertheless, I thank you. You the bounty hunter? I may be. Who's going in the ground? This is Skinner. Been terrorizing this whole area. Bastard deserved way worse. Com relação aos membros da gangue, podemos notar claramente uma mistura de estilos, contendo membros parecidos com os integrantes da gangue Del Lobos e até mesmo nativos americanos, lembrando muito a aparência dos índios que habitavam na reserva Wapiti. Inclusive, isso também deve explicar o fato de encontrarmos próximo ao lago Aurora Basin 3 ocas de índios sendo registradas em nosso diário como Wiki Up. Provavelmente, este local foi abandonado por nativos americanos que em algum momento decidiram se unir aos irmãos Skinners. Isso que vou falar agora a respeito desses índios que viviam em Wiki Up é apenas uma teoria. Talvez eles tenham juntado a revolta que eles tinham contra os homens que os expulsaram de suas terras e viram na brutalidade dos Skinners uma forma de estar proporcionando derramamento de sangue em povos que são representados por aqueles que os expulsaram. Existe um evento aleatório onde prova que muitos dos membros que compõem a gangue dos Skinner Brothers acabam sendo recrutados eventualmente, decidindo se unir à gangue, seguindo assim suas filosofias e princípios. You go out there murdering folks, the world will think you just a crazy engine. Now you kill with the Skinners. You do it well enough. Well, maybe the world will start thinking that it's come undone, not you. Huh. We've all come undone. There you are. That's a spirit. Otis Skinner, how'd I manage to fall in with you? Lembrando que se vocês estiverem interessados em ler sobre os Skinners no jornal, comprem o jornal de Blackwater, edição número 73. Esse fato dos irmãos Skinner possuírem nativo-americanos em seu grupo também explica o motivo deles terem grande domínio com armas brancas, arcos e facões, por exemplo. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Tá tão engraçado hoje, seu filho do... Nosso encontro oficialmente com a gangue se inicia na missão da parte 2 do epílogo, chamada A Caixa de Ferramentas. Nessa missão, vamos até Blackwater negociar a compra de nossa casa com Albert Cakes, um empreendedor vendedor de madeiras, sendo proprietário da Cakes Hardwork and Timber, que recebeu voz e captura de movimento do ator chamado Michael Cullen. Sabendo que os Skinners
Skinner Brothers estavam nas proximidades atacando viajantes na região de Tall Trees e arredores, Charles Smith prontamente decide escoltar John com a ajuda de 2 mercenários, chamado Mr. Devon, que recebeu voz do ator Clem McIntosh, e Mr. Wayne, que recebeu voz do ator Dan Binstock. Primeiramente, eles vão até o posto de comércio Manzanita para estar pegando uma caixa de ferramentas com o melhor ferreiro norueguês da região. Enquanto estamos voltando para Beecher's Hope, somos atacados pelos Skinner Brothers, dando início a um intenso tiroteio onde Mr. Wayne acaba infelizmente perdendo sua vida de forma brutal. A morte de Mr. Wayne acaba sendo lamentável e bem impactante para aqueles que observaram o diálogo entre ele e John, onde em alguns momentos durante o percurso, Mr. Wayne fala sobre sua esposa e filhos, sem saber que infelizmente a partir daquele dia nunca mais iria ver sua família novamente. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. Pouco tempo depois de construírem a casa em Beecher's Hope, Uncle acaba sendo sequestrado pelos irmãos Skinners. Nessa missão, John e Charles vão para Tall Trees em busca de Uncle, e pela fama de crueldade dos irmãos Skinners, torcem para que Uncle esteja com vida e em boas condições, para que não seja necessário sacrificá-lo. Antes mesmo de chegarmos no acampamento, a gente se depara com outra cena de crueldade, onde um dos integrantes da gangue arrasta uma de suas vítimas até a morte. Ao nos aproximarmos do acampamento, vemos a cena onde Uncle encontra-se amarrado, sendo literalmente cozinhado vivo. The old man is half cooked. Let's leave it just at that. Por favor, vem ajudar, vem ajudar. Vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar. É óbvio que isso fazia parte do plano dos Skinners, usando o Uncle como isca. Após um intenso conflito, conseguindo sair de Tall Trees e chegando em Beecher's Hope em segurança, John Marston começa a refletir se os Skinner Brothers irão atacá-los novamente ou não. Charles diz que provavelmente não irão mais atacar e, sem querer, acabou acertando. Por incrível que pareça, o que foi feito por John e Charles contra os irmãos Skinner acabou deixando eles com medo de John. Como é que é? Existem áudios provando que os Skinners chamam John Marston de rancheiro, demonstrando notoriamente medo de enfrentá-lo novamente. I've been watching them down on that ranch in the night. He's more than we think he is. This rancher, he is not like a normal man. I dreamed about that rancher. The scar on his face. We never should have started this. E ainda falando sobre esses áudios removidos, existem áudios que nos fazem acreditar na possibilidade dos irmãos Skinners estarem oferecendo a morte de suas vítimas a uma entidade espiritual. Observem atentamente estes áudios e, na sequência, estarei dizendo quem provavelmente seria este ser. Oh, devil, what work have you made? 100-year dawn, and still our work is incomplete. Much better to reign in hell than to serve in heaven, eh, boys? The Prince of Darkness is a gentleman. Prince of Darkness is a Gentleman. Agora pergunto a vocês, qual personagem da franquia Red Dead veste-se como cavaleiro e, por ser misterioso e assustador, acaba sendo considerado por muitos um ser das trevas? Pois é, meus amigos, será que este príncipe das trevas adorado pelos Skinner Brothers seria o Strangeman? Como trata-se de apenas uma entre várias teorias relacionadas a este personagem, cabe a vocês analisarem os fatos e tirarem suas próprias conclusões. Existem 3 vídeos citados nesse aqui que se relacionam e estarei deixando todos eles nos vídeos finais. A história de Evelyn Miller, dos índios da reserva Wapiti e um vídeo falando sobre toda a história e origem da corja dos Murphys. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.